Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei que hora vocês vão ver o vídeo. Se eu sei que eu tô dando um bom dia, eu tô dando a paz do Senhor para quem é evangélico, para quem não é evangélico, tô dando um bom dia. Convido vocês para vocês aceitarem Jesus, né? Que é para vocês o quê? Saber que após nós sairmos dessa terra, nós temos um canto para nós viver para toda a eternidade. E peço que vocês escolham o quê? Viver permanente com o Senhor, né? Além dessa vida, né? Porque essa vida não acabou aqui, não. A gente só faz uma mudança de canto. Saiu da terra, vai ver para sempre, mas em outro canto. Aí na Bíblia só fala de dois caminhos, que é justo, eu vou soltar para vocês agora, né? Vou soltar, ainda vou soltar mais as Santas Escrituras, né? A passagem de Lázaro e a passagem do rico. Ainda vou também para outras Santas Escrituras e outra parte para soltar para vocês. Por quê? Porque eu estou chamando vocês ao que? O arrependimento, a transformação de vida, a renúncia. É impossível, o Senhor disse. O Senhor disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, ele já tirou toda a chance, toda a oportunidade que a pessoa pensa de ir para o céu sem ele. Por isso que eu digo a vocês, aceita o Senhor, porque na Santa Escritura tem que vocês precisam confessar Ele. Vocês precisam confessar Ele como suficiente salvador da vida de vocês. Só Ele pode nos salvar do abismo, que foi um canto que Ele fez. Mas para o que? Ele não fez para o ser humano, não. Ele fez para o diabo e seus anjos. Muitas pessoas vão para lá por desobediência, por teimosia, porque o diabo, o inimigo do nosso Senhor, anjo caído, né? Ele herdeu esse canto, né? Acho que fala assim, né? Então, por quê? Por desobediência, porque ele queria o quê? Ele queria ser mais do que Deus. E ele não acatar o quê? As ordenanças do Senhor, né? Para poder ele sair de lá, né? Assim, ó. Porque pela que a gente lê nas Santas Escrituras, o inimigo quis o quê? Ele quis o que era do Senhor. E o que é do Senhor é dele, ele não dá o reino dele a ninguém, né? Então, bora pra cá. E agora eu vou soltar para vocês a passagem de Lázaro, vou soltar o versículo que eu falei para vocês, que só existe dois caminhos. Glória a Deus, bora pra cá. Tá aqui, ó. Só existe dois caminhos aqui na terra pra gente percorrer, pra quando a gente sair daqui, a gente permanecer num dele pra toda a eternidade, né? Presta atenção. Depois que a gente sair daqui, a gente vai viver pra sempre. Agora, onde vocês escolheram, né? Tá certo que a gente vai viver pra sempre. Assim, um tormento, né? Quem sai daqui sem aceitar o Senhor. E essas pessoas que saem daqui também, sem fazer a vontade do Senhor. Mas o quê? Porque a Bíblia fala de duas mortes, fala dessa aqui, né? E ainda vai falar que todas as pessoas vão ser ressuscitadas, todas de igual modo. Vão ser ressuscitadas para ser o quê? Condenada para passar pelo dano da segunda morte. Espero que vocês não queiram passar pela segunda morte. Se as pessoas já têm medo e temem a primeira morte, já vale a segunda, né? Porque o Senhor vai o quê? Na segunda morte, pelo que eu entendo na Santa Escritura, pelo que eu leio, o Senhor vai o quê? Deixar o corpo da gente conforme o quê? Que aguente a tortura que vai ter para essas pessoas. Que não colocaram o nome no sacrifício do Senhor, que não colheram o sacrifício da alma de vocês. E dessas pessoas o quê? Que não estão conforme a vontade do Senhor na face da terra, né? Bora pra cá? Eu não vou ficar falando, eu vou ficar lendo pra vocês, ó. Primeiro, o Senhor convida logo a vocês, faz logo um convite, presta atenção no que eu vou falar pra vocês, ó. Entrai pela porta estreita. O Senhor tá pedindo pra vocês o quê? Sair do caminho da perdição e vocês começarem a caminhar no caminho estreito. Ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O Senhor deixou bem explicado esse versículo, né? Então, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há quem encontra. Poucas pessoas procuram o quê? Caminhar com o Senhor para entrar nas portas do céu, para entrar lá, o que é lá no jardim do Éden, para herdar por herança o que está preparado para nós desde a fundação do mundo, entendeu? Já saí daqui, agora bora para outro canto, né? Vou mostrar a vocês que a gente precisa confessar o Senhor, colocar o nome escrito no livro da vida, né? Vou pra cá. Não tem só uma passagem, tem outras passagens também que falam sobre esse assunto, né? E eu vou soltar pra vocês, entendeu? Porque a gente tá na terra para poder o quê? Chamar as pessoas ao arrependimento, à transformação de vida. Antes da vinda do Senhor.
Eu marquei aqui porque eu vou já ler essa parábola para vocês, né? Só que eu não vou fazer um vídeo muito grande, né? Que eu faço 2 vídeos, mas eu vou soltar os assuntos que o Senhor quer falar com vocês, né? Com o ímpio, com o povo evangélico, com o povo que é católico, o Senhor quer falar. Então, se eu quer falar, eu deixo o Senhor falar, né? Então, pronto, tá aqui, ó. Jesus chama as pessoas para confessar Ele, para receber o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário por vocês. O Senhor chama vocês, ó. E digo vós que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Quando tu tiver o que perante ao Senhor, tu vai ser confessado. A mesma confissão que tu fez aqui na terra, o Senhor vai fazer quando tu estiver perante a Ele e perante os anjos. Presta atenção. Mas se tu negar, tu não acolher o sacrifício do Senhor, também tem falando. Ainda vou mostrar o que essas pessoas vão herdar. Por quê? Por negligência. Por não colher o que está escrito nas Santas Escrituras. Ó. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Agora, bora procurar mais, que tem mais parte que fala também sobre a gente precisar confessar o Senhor. É Lucas 12, o versículo 8 e o versículo 9, que eu li para vocês. Agora eu vou ler também para a gente confessar o Senhor. Em outra parte das Santas Escrituras. Depois eu vou mostrar para vocês na Santa Escritura as pessoas que aceitam o sacrifício do Senhor, que colocam o nome de vocês no livro da vida, entendeu? Que é o sacrifício do Senhor. Colhe aquele sacrifício que Ele fez lá na cruz do Calvário por nós, né? É Romanos 10. E o versículo mesmo é o versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mundos dos mortos, será salvo. Por isso que eu digo a vocês só serão salvos se vocês acolherem o sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário por vocês. Visto que com o teu coração se crê para a justiça e com a tua boca se faz a confissão para a salvação. As pessoas só são salvas na terra se elas confessar o sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário por elas, entendeu? Encerrei, li o versículo 9 e li o versículo 10 de Romanos, entendeu? Agora eu vou o quê? Para as pessoas que colocam o nome delas no livro do sacrifício que está estendido para nós, né, na face da terra. Esse livro está no céu, mas cada pessoa que vem para a terra, a gente precisa colocar o nosso nome no livro do sacrifício do Cordeiro, né? Ó. Pronto, tá aqui, ó. Eu vou ler 2 versículos para que vocês entendam que não existe só um livro, não. Não existe só o livro do sacrifício do Cordeiro, não. Aqui fala que existe os livros, então não existe só o livro da vida, não. Existe também o outro livro, entendeu? Presta bem atenção. Depois eu procuro na Santa Escritura algo que fala sobre os outros livros, que tem os outros livros. Fala, parece que é o livro da culpa, que as pessoas, todas elas estão com o nome no livro da culpa. Quando elas aceitam o Senhor, elas colocam o nome dela no sacrifício, no livro da vida, que é o livro do sacrifício que o Senhor fez por toda a humanidade. Bora pra cá, ó. Vou confirmar também para vocês nesse versículo, ó. E também lá no Velho Testamento também tem falando sobre isso, entendeu, ó? E vi os mortos, grandes e pequenos, que estão diante de Deus. Isso aqui, quando o Senhor ressuscitar, isso aqui é quando o Senhor ressuscitar todos os mortos da face da terra, que não ficar um no sepulcro. Quando o Senhor tirar todos eles, eles vão comparecer perante o Senhor para serem julgados.
E para o quê? Para passar pelo dano da segunda morte. Eu vou ler esse versículo para vocês também. Não é para que vocês tenham medo, é para que vocês... E nem também para vocês obrigar a aceitar, vocês aceitar o sacrifício que o Senhor fez. É para que vocês, o quê? Tenham uma chance, uma oportunidade de vocês conhecer a palavra de Deus e vocês saber para onde é que vocês vão se vocês não acolher o sacrifício do Senhor, entendeu? Ó. Vou repetir o versículo novamente, ó. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estão diante de Deus. E abriu-se os livros. Você está vendo? Que não é só um livro, não. É os livros, entendeu? Ó. E abriu-se o outro livro, que é... Você está vendo que ainda tem mais um? Ó, vou repetir novamente. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estão escritas no livro, segundo as suas obras. Você está vendo aí? Por isso que eu digo a vocês, aceita o Senhor, coloca o teu nome escrito no livro da vida. Agora eu vou ler o versículo, ó. Para que não seja participante da segunda morte. Essas pessoas que vão ser ressuscitadas agora na primeira ressurreição, então essas pessoas é o que? As que dormiram como o Senhor, fazendo a vontade do Senhor na terra. E os outros mesmo vão ficar o que? Até a segunda o que? Ressurreição. Que eu vou soltar para vocês também, ó. Vou confirmar vocês nesse versículo, dá para vocês entenderem, ó. Que essa é a primeira ressurreição, ó. Mas os outros mortos, eu terminei o versículo 12 e tô lendo agora outro versículo. Ó, deixa eu ler o versículo 15 para vocês sobre o que? Sobre as pessoas colocar o nome escrito no sacrifício do Senhor. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vocês estão vendo? As pessoas que não estão colocadas com o nome escrito no livro da vida, porque o Senhor fez o sacrifício por toda a humanidade, por todo o povo que há na face da terra. Agora cabe a cada um de vocês confessar o Senhor com os lábios, entendeu? Ó, agora eu vou... Ó, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição vai ser agora no arrebatamento. Aí, após essa, vai vir a última ressurreição, que é o que? A segunda. Ó, deixa eu ler pra vocês, ó. E a morte, o versículo 14, ó. E a morte... Essa aqui é Mateus, ó, Mateus não, é Apocalipse 20, Apocalipse 20 que eu tô lendo pra vocês, viu? Agora eu vou pro versículo 14. Li o 12, tô lendo o 14, li o 15, li o versículo 5 pra vocês, falando sobre a primeira ressurreição. Ó, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Você está vendo que a Bíblia confirma a segunda morte, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, aceita o Senhor, coloca o teu nome escrito no livro da vida, para que tu que não aconteça o que eu vou ler para vocês agora, ó. No versículo 15, ó. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. As pessoas que não estão colocadas com o nome escrito no livro da vida, entendeu? Não perde tempo, procura um tempo evangélico e começa o quê? Procura um tempo evangélico, aceita o Senhor, coloca o teu nome escrito no livro da vida e presta atenção. Fica permanente as 5 virgens prudentes, porque não vai herdar, se santifica só nas Santas Escrituras, porque o que tem muitas doutrina pelo meio do mundo, mas escolhe as pessoas do jeito que elas estão e elas permanecem. Não fica igualmente, tu veio e permaneceu. Tu tem que haver o que? Santificação e mudança de vida. As Santas Escrituras, elas mesmas nos purificam e nos santificam ao Senhor. Por isso que eu digo a vocês, vocês aceitam o Senhor, mas vocês começam a ler as Santas Escrituras para que vocês o quê? Para que vocês morram aquela velha pessoa e nasçam uma nova pessoa em Cristo Jesus. Confessa Jesus, colhe o sacrifício que o Senhor fez por ti na cruz do Calvário, se batiza nas águas e começa a comer do corpo e beber do sangue dele, para que nós temos vida eterna para sempre do lado dele, né? E se santifica nas Santas Escrituras, entendeu? Porque existe o quê? 5 virgens, existe 5 virgens prudentes, que é 5 templos que tá na terra. Mas a gente o quê?
a gente tem que se permanecer firme e forte só nas Santas Escrituras, entendeu? Porque a gente não sabe que são os templos que leva a palavra de Deus conforme a vontade dele, né? Existem muitos templos espalhados na face da terra, isso aí vocês sabem, né? Tem cidade que tem o quê? 20, 30 igrejas, né? Então, e é certo ter igreja, né? Mas não em toda esquina tem uma igreja, né? Que as pessoas se espalham, elas para estar juntinha no templo e recebendo a palavra do Senhor, do que ela está se espalhada, tempo fulano, tempo ciclano e tal. Vocês têm que colher que o Senhor, ele é o quê? Ele vai pegar todos nós para levar para... Ele vai juntar todos nós para levar para o aprisco. O aprisco só existe um. E pastor só existe um. Por isso que vocês ficam... Por isso que eu não estou ignorando, porque tem cantos que as pessoas... É muito longe pra gente ir pra igreja. Então, tendo uma igreja pertinho é melhor. Mas o que? Existe muitos, tá entendendo? Mas também não sou contra. Os templos do Senhor. Tá levando a palavra do Senhor. Mas é o que é que eu digo pra vocês, né? Procurai aquele que faz... Procurai fazer a vontade do Senhor. Não procurai o que? As coisas da face da terra. Procurai se santificar nas Santas Escrituras, porque nela eu sei e tenho certeza que nós se santifica, porque a palavra do Senhor passa o céu, passa a terra, mas as palavras dele não hão de passar, elas permanecem firmes, fiéis e verdadeiras. Pronto, encerrei pra vocês, né? Vou soltar esse vídeo curtinho pra vocês e vou fazer um outro vídeo soltando a parábola do... Glória a Deus. A parábola do... Glória a Deus. De Lázaro, eu vou fazer um vídeo curtinho fazendo a parábola de Lázaro e do homem rico. Por quê? Porque eles morreram, eles herdaram o canto terrível. Foi para a glória, né? Tá no seio de Abraão. E o outro tá o quê? No abismo, né? Eu vou soltar pra vocês, para que vocês o quê? Vocês acordem, vocês se alestem, entendeu? Glória a Deus, me ajuda, Senhor. Sempre quando eu faço os meus vídeos, eu peço ajuda a Ele, porque quem sou eu sem Ele? Pronto, já achei, glória a Deus. Pensei que eu tinha até perdido, né? Mas tá aqui, ó. Vou soltar pra vocês, bem rapidinho, ó. Eu vou soltar aqui... Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, é Lucas 16. Vou com essa parábola de Lázaro a parábola do homem rico, eu vou soltar ela inteira pra vocês agora. Ela é grande, mas eu vou soltar todinha pra vocês. Por quê? Porque para as pessoas conhecerem quando elas saírem da terra, entendeu? Porque cada dia das pessoas estão na terra e pensa que não acabou, não. Vocês vão viver pra sempre. Só o que? Vai sair de dentro de ti o teu espírito, né? A tua alma. Mas o que? Tu vai permanecer, entendeu? Quando o Senhor tirar o teu corpo do sepulcro, tu tem que ir para a glória, entendeu? Não quero ver vocês em outro canto. Deus o livre, entendeu? Ora, havia um homem rico, vestido de linho púrpura e linho fino, e vivia todos os dias calada e expandamente havia... Vocês me dão licença, eu volto já já. Eu vou soltar esse vídeo pra vocês, eu vou terminar só e vou fazer um vídeo pra vocês dele todinho. Peraí, ó. Havia também um certo mendigo
chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham e lambiam-lhe as chagas. Você está vendo o amor do ser humano? Desde aquele tempo já era assim, né? E agora piorou mais ainda, porque está profetizado que o amor ia acabar de um ser humano para com o outro. E eu vi, esfriou mesmo, entendeu? Mas o Senhor alerta a igreja dele. O Senhor diz que a gente tem que nos amar, entendeu? Para nós enfrentar o inimigo, que o Senhor está enfrentando ele. Nós também temos por obrigação de nós enfrentar também o inimigo do Senhor. Por que as pessoas estão cruzando as mãos? Vocês não podem fazer isso com o Senhor, não. Ele enfrenta o inimigo, nós também devemos enfrentar ele, entendeu? Ó, vou continuar aqui, ó. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Morreu o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento. Você está vendo? Por isso que eu digo a vocês, aceita Jesus. O homem, quando saiu daqui da terra, o rico, ele foi direto para o sepulcro. Levaram para o sepulcro. Do sepulcro ele desceu direto para o abismo, entendeu? Quer dizer, ele foi para o abismo, né? Então, que aqui a Bíblia está dizendo que foi até o sepulcro, né? Então, presta atenção, vocês prestem atenção, vocês aceitam o Senhor Jesus, entendeu? Para que vocês livrem a alma de vocês de tal canto. Porque aqui eu já li para vocês que isso aqui é o que, ó? E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento. Você está vendo? Está sendo atormentado. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, de longe, ele viu o quê? Abraão. Lá no seio onde Lázaro estava, tá vendo? Só que hoje em dia não pode ver mais não, porque o Senhor, quando o Senhor desceu ao mundo dos mortos, o Senhor disse, como Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem vai passar 3 dias no ventre da terra. E lá ele transferiu. De lá tem na Santa Escritura que ele tirou o seio de Abraão e transferiu ele para o céu. Vocês prestam atenção. Ó, vou continuar aqui, ó. E chamou, dizendo, Pai Abraão, tende misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou em tormento nesta chama. Tá vendo? Ele estava sendo queimado. Para vocês verem, né? Vocês têm que aceitar o Senhor. Livra a tua alma de tal canto desse, entendeu? Ó, vou continuar. Vou parar não, vou terminar, ó. Vai ficar um pouquinho grande, mas vou terminar esse versículo todinho para vocês, essa parábola inteira, ó. Disse, pois, Abraão, filho, lembra-te, tá vendo como ele tratou ele bem, ó? Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro só receberes males. Agora está consolado e tu atormentado. Você está vendo? O que Lázaro estava sofrendo aqui na terra, agora Lázaro não foi mais sofrer lá na glória, não. Ele foi o quê? Viver em quê? Em gozo, entendeu? E o homem, né, que estava vivendo aqui uma vida boa, quando ele desceu, ele foi direto viver em tormento, sendo queimado nas chamas, entendeu? Para vocês verem, leia as Santas Escrituras. Eu peço a vocês que vocês leiam, entendeu? Porque todas as pessoas, o que? Um dia vai descer assim, a sepultura, né? Então, mas outros o que? Vão para o quê? Uns vão para a glória do Senhor e outros vão para o quê? Tá escrito aqui, eu tô lendo para vocês, entendeu? Ó, vou continuar. Me dói, até eu ler para vocês, me dói, entendeu? E além disso, está posto entre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os quiserem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os de lá passar para cá. Então, para vocês verem
que os mundos, eles existem o quê? Existe separação. Principalmente, agora no inferno Deus isolou, né? Agora o abismo é só abismo, porque eu já li nessas escrituras. Vou fazer um outro vídeo para mostrar a vocês que o Senhor tirou. Lá tava vizinho, né? Porque dava para se ver. Pois agora não dá para se ver mais não. O Senhor fez uma coisa só. Vocês prestem atenção. Bota o quê? Nós temos corpo além da morte, não existe só alma, não. Existem os corpos espirituais, que tem na Santas Escrituras. E não precisa eu ver, porque eu já vi, né? Mas não precisa eu ver para poder eu crer, não. Eu creio logo antes de eu ver. Tá entendendo? Ó, vou continuar. E disse-lhe, rogo-te, pois, ó Pai, que lhe mande a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Você está vendo? Ele estava lá no abismo, mas ele estava pensando nos que estavam aqui na face da terra e clamando para que os irmãos dele não fossem para lá. Por isso que eu digo a vocês, você está pensando que essas pessoas que já desceram, eles queriam fazer de tudo, se eles viessem para a terra, eles faziam de tudo para que as outras almas não fossem para o abismo, entendeu? Porque lá é um canto de tormento, igual está escrito aqui, tormento. Mas vou continuar, não parei não, né? Esse lugar de tormento. Quem que quer ir para um lugar desse? Ninguém, ninguém, com certeza, ninguém quer ir para lá não. Pois começa a se santificar, começa a renunciar, procura a salvação da tua alma. Aceita Jesus, começa a caminhar com o Senhor. Essas pessoas que estão caminhando com o Senhor se santificam. É tão simples o que o Senhor te pede para tu herdar o reino do céu. Só o que? Santificação e amor, união, uns irmãos uns com os outros, né? Último versículo. Disse-lhe Abraão, tende Moisés e os profetas. Ouçam-nos, presta atenção nesse versículo que eu estou soltando para vocês. Aqui na terra vocês têm profeta e vocês têm pessoas que o Senhor levantou para que vocês não vá para tal canto, entendeu? Vocês vão para lá se vocês mesmo querem, caminhando com seus próprios pezinhos, entendeu? Mas como está escrito, tem Moisés. Naquele tempo tinha Moisés. Agora tem o quê? Agora tem os profetas, né? É o que está escrito. Deixa eu continuar aqui para vocês, ó. Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas sei alguém entre os mortos, seja ter com eles, arrepender-se-ão. Então, ele estava dizendo que se alguém ressuscitado do mundo dos mortos, ele se arrependia e não ia para tal canto, tá vendo? Como existe, ele foi sentir amor, mas quando ele estava lá no abismo, vocês não façam isso não. Comece a se amar e amar o seu próximo aqui mesmo na face da terra, entendeu? Porém, Abraão lhe disse, se não ouviram a Moisés ou os profetas, tal pouco acreditariam, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Pois então, se vocês não crêem no Senhor, na palavra dele que eu estou pregando para vocês, a minha parte eu estou fazendo, eu estou soltando as Santas Escrituras para vocês, para que o dia da vinda do Senhor não pegue vocês de surpresa. Nem o ímpio, nem o povo evangélico e nem tampouco o povo católico. Arrependei vocês das idolatrias, o povo católico, o ímpio se converta dos seus maus caminhos, se volte para o Senhor, e o povo evangélico. Vocês o que? Renunciem. Renuncia pelo amor à alma de vocês, entendeu? Ó, vou ler o versículo. A vinda do Senhor, o povo tá bebendo, igualmente tá. Mas o que? Esse dia vai ser um dia o que? Terrível. A vinda do Senhor é igual no tempo do dilúvio. Eu vou soltar para vocês, ó. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Você está vendo? Vai acontecer do mesmo jeito na vinda do Senhor. Vocês se preparem para que o quê? Para que não seja deixado para trás. E para que não seja retirado dessa terra para pagar um alto preço, entendeu? Fui.